Também se refere o deputado Vanderlei Macris a uma questão importante, bem importante, que é a coisa do aperfeiçoamento das instituições. Eu acho muito importante esse ponto que ele levantou. Ele fez menção ao que eu teria dito quando eu cheguei aqui, e eu acredito que tenha dito mesmo, porque eu cheguei com essa convicção aqui, e inclusive como observador da cena política, porque eu nunca entrei na política. Eu sempre tive interlocutores, conversava aqui e ali com um ou outro amigo que fosse deputado ou senador, mas eu fiz questão de não eu acho que eu acredito muito no quem está fazendo economia e política. Eu acredito muito nos algoritmos da civilização ocidental. Um é o seguinte: economia de mercado, poder econômico descentralizado, competição e bem longe do poder político. E aí você tem um poder político, também um algoritmo de decisão descentralizado, é a democracia. Vários poderes, os poderes são independentes. Chegar perto desses dois é o que produz corrupção. A concentração de poder econômico, a concentração de poder político e, finalmente, o casamento dos dois é a receita da corrupção. É a degeneração das democracias, é a degeneração, é o caminho para o totalitarismo, é o caminho equivocado. Então, eu acho que quando você está mexendo com economia, você deve ficar bem longe de Brasília. E se você estiver fazendo política, você deve ficar bem longe das empresas. Não deve misturar muito uma coisa com a outra. Então, quando eu cheguei aqui, se eu usei essa expressão, e devo ter usado, eu cheguei muito impressionado com, justamente, durante a campanha, eu disse várias vezes, que o dirigismo, o modelo econômico equivocado, estava corrompendo a nossa democracia e estagnando a nossa economia. Eu falei isso várias vezes, eu acredito nisso, continuo acreditando nisso e acreditarei sempre nisso. É um princípio. Então, se eu falei de compra de influência, o PSDB ajudou a fazer um impeachment com esse diagnóstico, de que estava havendo compra de influência política, etc, etc, etc. O PT várias vezes acusou o PSDB de ter comprado a emenda de reeleição. Fazer uma mudança constitucional em causa própria, também inaugurando o que seria um sistema de toma lá da cá, etc, etc. Então, as acusações são da classe política contra ela mesma, o tempo inteiro. E eu nunca faço a acusação à classe política, porque, para mim, a matriz do erro está na economia. É a economia que vai devagar, é o modelo econômico que vai empurrando. O ex-presidente da Câmara dizia sempre que existiam donos de orçamento em Brasília, lobbies setoriais que compravam influência. Então, esse é o meu diagnóstico econômico. Eu sou um liberal democrata. Um liberal apoia uma economia aberta, competitiva, tudo isso, mas ele reconhece na democracia o direito a corrigir as arestas que as economias de mercado podem deixar. A desigualdade de oportunidades educacionais, que legitimam, então, as bolsas, os vouchers, as transferências diretas de renda. Então, eu sou um democrata liberal. Eu não acredito que o estatismo seja uma boa receita. Eu acho que, justamente, o dirigismo brasileiro empobreceu a democracia brasileira. E envergonhou o governo militar, no final do governo militar, com a inflação subindo. O Figueiredo não quis sequer passar a faixa para o novo presidente civil. Quer dizer, eles saíram mal no final, e os civis, que inauguraram com grandes expectativas a nova democracia, acabaram caindo também nesse aprisionamento intelectual, nessa prisão cognitiva do dirigismo, e acabamos indo para 2 hiperinflações, controlando preços, sequestrando ativos financeiros, congelando ativos financeiros, uma série de atrocidades jurídicas, econômicas e etc. Então, esse é um diagnóstico meu, geral, não é uma acusação a ninguém, particular. E eu acredito que a democracia está sendo testada mesmo. E aí eu vou especificamente para os pontos que o deputado Vanderlei mencionou. Será que não estamos repetindo isso agora
com as emendas, com os cargos. Ora, há duas coisas diferentes. Uma coisa é o que a Lava Jato mostrou. São orçamentos paralelos, dinheiros por fora, financiamento de campanha, que eu acho até, acredito, que eram até uma forma tradicional de fazer política. Não acredito que alguém estivesse ali procurando enriquecimento, não. Estavam financiando campanha, mas financiando de uma forma equivocada. Você aparelha o Estado, coloca lá uma opção de diretores numa Petrobras, é um diretor da Petrobras. Eu só estou citando fatos, porque logo depois virar o ministro Paulo Guedes acusou isso. Não acusou, estou referindo fatos. Um diretor da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares. Um diretor da Petrobras, para devolver 100 milhões de dólares, são 500 milhões de reais. É meio bilhão de reais. Então, é um fato, houve algum desvio. Aí teve a delação premiada do presidente da Odebrecht. Eu paguei 100 milhões para conseguir o reiki. Quer dizer, eu paguei 100 milhões de reais para poder receber 1,7 bilhões. Em 10 anos dá 17 bilhões. É um grande investimento. Então, isso é compra de influência parlamentar. Isso é totalmente diferente do que está acontecendo agora, que é uma emenda impositiva, que é republicana. Os senhores aprovaram aqui uma emenda impositiva. E aí fala, quem é que é do governo aí? A, B e C. Então, olha, articula as suas emendas aqui com o meu ministério e vamos fazer obras públicas que o nosso governo considera importante. Eu acho que o que está acontecendo hoje é diferente. Agora, há um negacionismo geral, e aí eu vou para o próximo ponto do próprio deputado Wanderlei Macris, que é relativo à economia. O mesmo negacionismo que a oposição acusa o governo de fazer na área de saúde é o que ela faz na economia. Quer dizer, está há 40 anos parado aqui o Banco Central Independente. A gente aprova, o negacionismo é que não fizeram nada. Está há 7 anos parado aqui a cessão onerosa, a exploração, a recuperação, a retomada da extração de petróleo. Aí nós aprovamos, o governo não faz nada. Está há 8 anos parado o Mercosul. Nós entramos, aprovamos, o governo não abre a economia, não faz nada. Está há 20 anos parado o acordo com a União Europeia. Nós aprovamos, o governo não faz nada. O saneamento, que estava na mão do senador Tasso Gereissati, competente, sério. Sentamos, conversamos, trouxemos assessores da confiança dele, como o Gerson Kelman, um excelente técnico. Eu trouxe a minha equipe do outro lado, sentamos. Tinha um projeto que não era bom, nós transformamos num bom projeto e aprovamos. Logo depois de aprovar o saneamento, desde uma capital no Nordeste brasileiro, Maceió, 2 bilhões de outorga, mais 2 bilhões de investimento. Até poucas semanas depois, 50 bilhões de compromisso, 20 de outorga e compromisso de 30 na privatização da SEDAI. Quer dizer, bilhões de investimentos são mobilizados. Para vocês terem uma ideia do alcance disso, numa sexta-feira, o setor privado põe 50 bilhões na privatização da SEDAI. Ora, o orçamento de um ministro de altíssima execução, de excelente capacidade, que é o Tarcísio, é 8 bilhões. Quer dizer, numa sexta-feira, o setor privado mobiliza 6, 7, 8 vezes, 6, 7 vezes o orçamento de um ministro para o ano inteiro. Para a gente notar a que ponto chegou o esgotamento, o esfacelamento financeiro do governo. E por que é importante a mudança de modelo, que já está acontecendo. Ela acontece aos poucos, mas já está acontecendo. Então, a maior parte das críticas vem justamente de gente que já passou por aqui e não conseguiu fazer isso, que está sendo feito agora. Então, tem os economistas negacionistas também. Não conseguiram fazer o Banco Central independente e dizem que não fizemos. Não conseguiram fazer a lei de saneamento, dizem que nós não fizemos. Não conseguiram fazer a abertura do país, porque, afinal de contas, é quem governou o país nos últimos 30 anos. Por que não abriram o país? Por que não reduziram os impostos? Por que não liberaram gás, saneamento, cabotagem, ferrovias, para os investimentos aumentarem? Então, boa parte dos economistas que informam essas críticas são negacionistas. Era gente que antes negava o poder da política monetária, preferia congelar preços num plano cruzado, e depois fizeram o plano mais monetarista da história, e bem sucedido. Juro de 70% ao ano, 60% ao ano, 50%, todos viraram banqueiros depois também, bem sucedidos. Quer dizer, essa é a virtude da democracia. Mesmo o cara que está errado, ele aprende, acaba fazendo certo.
Dá tempo até de virar banqueiro. Então, essas críticas eu conheço, sei de onde vem, respeito as pessoas, como sempre respeitei, nunca ataquei ninguém pessoalmente, sempre discuti ideias e conceitos. E eram economistas que não acreditavam em política monetária e depois derrubaram a inflação com a política monetária mais restritiva da nossa história, com juros da lua. A nossa dívida saiu de 800 bilhões e foi a 5 trilhões, porque com juros de 50%, 60% ao ano, a dívida é 800, 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões. Tanto isso é verdade que depois tiveram que flutuar o câmbio e depois tiveram que criar a lei de responsabilidade fiscal, porque o plano estava só em cima de política monetária, era freio demais na moeda e tudo mais frouxo. Então, essas críticas eu conheço, mas eu, sinceramente, deputado, eu digo o seguinte, há negacionismo na economia. Os mesmos economistas que diziam que a dívida PIB ia para 100%, e ela vai ser 84% no final do ano. Os mesmos economistas diziam que o Brasil ia cair 10% e ia ficar em depressão, e ela voltou em V quando eu disse. Então, eu estou habituado a esse tipo de debate, e conheço, sei, inclusive, da capacidade de cada um, até onde vai o conhecimento de cada um, até onde não vai, até onde ele está fazendo política, até onde ele está usando realmente o conhecimento econômico dele. Falo também, en passant, do gás, da gasolina. Eles são economistas que sabem, quando tiveram aqui, tiveram essas dificuldades. O Fernando Henrique Cardoso, uma vez, subiu o petróleo, no dia seguinte teve que desfazer alta. Botou o petróleo para baixo, artificialmente. O Petrobras deu um aumento, no dia seguinte ele mandou baixar. Por quê? Porque os preços internacionais estavam subindo, a Petrobras estava fazendo o repasse convencional, e aí teve que anular no dia seguinte. Então, essas pressões, não tem nada de novo. Não tem nada de novo. De novo foi a pandemia. O resto a gente conhece, sabe como é que era. Inclusive, uma pergunta interessante, boa. Então, eu acredito realmente numa Eu realmente acredito que a democracia brasileira está se aperfeiçoando. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito que nós fizemos todo o círculo de transposições possíveis lá à esquerda. Era o PSDB do doutor Ulisses, como foi dito aqui pelo presidente Auro Ribeiro no início da reunião. Aí os tucanos, criticando o Orestes Quercia, Newton Cardoso, criaram um partido, era uma costela caída, mais à esquerda, porém transparente, correta, etc. Logo depois é acusado pelo PT de privatizar no limite da irresponsabilidade, de comprar a reeleição, etc. Aí vê o PT que é mais limpo. Aí depois, curiosamente, o PMDB deu a volta 360 graus no espectro político brasileiro de esquerda. O próprio PMDB do doutor Ulisses acabou voltando agora com Michel Temer e fez o impeachment do PT, com alegações de improbidade, de irresponsabilidade fiscal, etc., de corrupção, de lava-jato, de tudo isso. Então, e a democracia brasileira, resiliente e vibrante, criou uma alternativa. Conservadores e liberais. Liberais na economia, conservadores no costume. Vamos tentar um outro caminho. E está tentando, legitimamente, seus 4 anos. Eu quero acreditar que a democracia brasileira nos permita ter um governo de 4 anos. Depois de 30 anos de centro-esquerda, será que você não pode ter 4 anos de centro-direita? E o centro, para mim, o centrão, para mim, é o centro. Eu não estou vendo, não que eu saiba, eu não estou participando, nem vendo nenhuma troca de dinheiro para o bar de mesa, dinheiro de cueca, eu não estou vendo nada disso. Nada disso eu estou vendo. Se estiver havendo, eu vou acusar o mesmo culpado de sempre, o estatismo. Não foi alguém do Bradesco que tirou o dinheiro de alguém da Braskem. Vai ser algum órgão público, em algum lugar, por estar fazendo alguma coisa que não devia, fez algum ato de corrupção. E algum pirata privado, que veio aqui puxar algum dinheiro também, porque existe a figura também, nós sabemos disso. Então, eu quero acreditar que nós estamos aperfeiçoando nossas instituições. Eu acredito e entendo o papel de cada um de vocês. É isso. Uma é oposição, outra situação, um ataque. Eu só espero que haja respeito. Porque quando nós perdemos o respeito uns pelos outros, nós descredenciamos as instituições. Então, eu acho que, por exemplo,
alguém que foi eleito presidente da República merece respeito. Você não pode descredenciar a instituição da presidência, batendo todo dia que tudo está errado, negando qualquer mérito. Tem 2 anos, não tem um escândalo de corrupção e todo dia tem a cunhada falou, o primo disse, não sei quem falou isso. Pô. Então, achem, provem e removam, se houver. Mas você não pode descredenciar a presidência. E vice-versa. O presidente tem que respeitar a mídia respeitar o presidente, todo mundo respeitar o Congresso respeitar o presidente, respeitar a mídia, o Supremo também respeitar. E é natural que alguns atores transgridam e cruzem o território do respeito. É natural. Às vezes, alguém do Supremo vai lá e faz um negócio. A Lava Jato teve excesso, quebraram o sigilo, avançaram sobre a privacidade, prenderam a pessoa. Eu estou vendo hoje senador querendo prender a pessoa, dando depoimento, quebrando sigilo. Quer dizer, nós vamos criar um Estado policial no Brasil? É isso? Todo mundo agora vai quebrar o sigilo de todo mundo nos últimos 10 anos, traz a COAF aqui, quebra todo mundo. Pode ser, para mim não tem problema. Agora, nós queremos criar esse estado de desrespeito, policialesco? Eu acho que não. Eu acho que há atores que estão exagerando, mas é o papel da democracia esse mesmo. Quando alguém transgride um pouco ou passa um pouco o território do respeito para a área de desrespeito, o próprio sistema repele. A democracia virtuosa repele. Fala, olha, você está exagerando. Você está indo além do que você deveria. Eu acredito nisso e eu acho que nós, como brasileiros, estamos praticando isso. Volta e meia tem um desrespeito, está tendo uma escalada, uma antecipação do período eleitoral. Nós não tivemos um dia de trégua desde que chegamos aqui. Um dia de trégua. Mas tudo bem, é do jogo. Eu, em vez de reclamar, eu elogio. Democracia brasileira, suas virtudes. Eu quero continuar acreditando nisso. Então, e eu não acho que estou vivendo num país da minha imaginação, não. Eu acho o contrário. Eu acho que o Brasil saiu melhor que a Inglaterra, melhor que a França, melhor que a Itália, melhor que todo mundo do ponto de vista econômico. Eu acho que a vacinação está avançando, houve falha ou não houve falha. Eu, pelo menos, testemunho as pessoas querendo fazer o melhor possível. Eu não quero entrar muito nesse assunto, porque não é minha área, mas eu posso dar alguns depoimentos. Eu vi um dia, um governador me ligou, o governador do seu estado, deputado Macri, governador do seu estado, me ligou. Sim. E falou assim, ministro Paulo, o ministro Pazuello mandou 100 ventiladores pulmonares, 100 ventiladores pulmonares para o Rio de Janeiro e não mandou nenhum para São Paulo. Isso é um absurdo, isso é perseguição política, o que está acontecendo? Liguei para o presidente imediatamente, presidente, recebi uma ligação assim, eu não conhecia ainda o ministro Pazuello, que tinha acabado de assumir. Eu tinha conhecido o Taixe. O Taixe ficou lá uns 30 e poucos dias. E aí o presidente fala, que perseguição, nada, eu não tenho nada a ver com isso. Pô, liga lá para o Pazuello, conversa lá com o Pazuello, vê lá se eu vou atacar alguém, eu mexer com isso, eu vou bloquear São Paulo. Que maluquice é essa? São Paulo é Brasil, eu sou presidente do Brasil, não estou perseguindo ninguém. Eu não gosto do cara, tudo bem, eu não gosto dele. Agora, não sei se eu vou perseguir alguém, não estou nem aí para esse cara, não sei o que. Bom, aí eu ligo para o Pazuello. O Pazuello fala assim, ministro, me dá 20 minutos para eu apurar. 20 minutos depois ele me liga e diz o seguinte, ministro, avisa ao governador de São Paulo que estão subindo 200 ventiladores pulmonares para ele depois de amanhã. E a explicação é simples. O Taixe veio do Rio. Ele veio muito familiarizado com tudo que está acontecendo no Rio. Chegou aqui nos 30 dias que ele pisou aqui, ele já mandou 100. Como ele está vendo o negócio, ele mandou 100. Enquanto isso, nós estávamos preparando aqui, justamente, per capita, população, quantos tem que ir, ventiladores para cada lugar. A economia tinha ajudado a aumentar a produção de ventiladores pulmonares. Nós tínhamos proibido, botei a Receita Federal em todos os aeroportos para proibir exportação de ventilador pulmonar, porque o ministro da Saúde tinha dito, olha, não pode faltar ventilador pulmonar. Então, botei a Receita policiando tudo, não deixando de exportar, e fomos na indústria e aumentamos a produção, multiplicamos, fomos 250 para 1.500. Tinha 2 empresas quase quebradas, nós demos uma encomenda forte para eles, as 2 maiores já estavam produzindo normalmente.
Então, nós, no maior esforço do combate à pandemia, eu vi alguém comprometido em soltar os recursos o mais rápido possível, liguei para o governador de São Paulo e falei, ó, estão indo os 200 ventiladores aí para você nessa semana ainda. 2, 3 dias depois ele me ligou, olha, obrigado, tudo certo. E aí vida que segue. Então, a coisa da vacinação em massa, e qual é a nossa atitude, o tempo inteiro de tentar trazer vacina, produzir. Isso é um tema, eu sou transversal, eu sou suporte das outras áreas. Então, eu ajudo a fazer o financiamento, os recursos, a distribuição de recursos. O mérito é decidido justamente, cada questão é decidida no mérito da agricultura, é na agricultura. Eu faço as reuniões do Conselho Monetário para ajudar o Ministério da Agricultura. Política energética, preço de petróleo e tal, Ministério de Minas e Energia. Eu faço as reuniões no Conselho, eu sou chamado pelo ministro Bento para participar do Conselho Nacional de Política Energética, para eu ajudar lá também. Então, como o Ministério de Economia é transversal, ele, além de fazer auxílio emergencial, essas coisas, ele tem que sair também ajudando os outros ministérios a operarem. E nesse trabalho, eu vejo a dedicação de todo mundo querendo fazer o certo. Quanto à última observação do deputado Vanderlei, o que seria, se o que foi chamado de farra das desonerações teria a ver com dividendos agora, não. Os dividendos agora não tem nada a ver com esse capítulo, o capítulo das desonerações, ele estava muito mais ligado, inclusive, é uma das vantagens que tem o congressista. Se eu aprovar uma desoneração qualquer, eu tenho que produzir uma medida compensatória, mas o Congresso não, o Congresso é soberano, ele vai lá. Então, ele deu a desoneração e não disse de onde veio o dinheiro. Então, quando ele dá a desoneração, o impacto cai sobre o resto. Aí eu faço um contingenciamento. Aí, de repente, vem o deputado Zé de Brito e fala, olha, vocês cortaram o dinheiro, às vezes é assim, cortaram o dinheiro do Ministério da Cidadania, que cuidava das crianças. A economia nunca se manifesta sobre o mérito. Quando um ministro diz, qualquer ministro diz assim, o Ministério da Economia cortou o dinheiro da Universidade Federal, ele não está sendo factualmente correto. O Ministério da Economia bloqueia a verba quando ameaça furar o teto. Aí ele bloqueia uma verba. Agora, quem decide onde é o impacto é o próprio ministro da área. Então, é natural que o ministro mostre sempre, olha, estão cortando o dinheiro das crianças que estão fazendo tratamento de Zika, estão cortando o dinheiro da Universidade Federal, estão cortando... Mas não, as decisões são internas ao Ministério. A economia, se ela segura a verba, cabe ao ministro remanejar lá dentro o que segue e o que interrompe. Então, só para deixar claro isso, não há ligação entre o dividendo aqui e a desoneração lá. Essa desoneração, o que eu sempre defendi, e é um princípio que eu sigo o tempo inteiro, eu sou um liberal, de verdade, um liberal democrata de verdade. Então, quando eu falei em imposto de transações, que as pessoas diziam, ele quer aumentar imposto. Não. Era para desmontar o mais cruel de todos os impostos que existem no Brasil. São os encargos sobre a folha de pagamentos. Nós descobrimos 40 milhões, 38 milhões de brasileiros invisíveis. Essas pessoas estão desempregadas exatamente por causa da crueldade do nosso sistema trabalhista. Os impostos realmente é desumano você pegar 40 milhões de brasileiros, como eu disse, são 46 milhões de carteira assinada. O custo deles é o dobro. Para contratar alguém por R$1.000, que é o salário mínimo, custa ao empresário R$2.000, custa o dobro. Então, não é coincidência que para ter 40 milhões de emprego, tem 40 milhões de desempregados, invisíveis. E nós convivemos com isso há décadas, sem a coragem de enfrentar isso. Então, o que eu propus? Cria um imposto sobre transação e desonera. Que aí esses 40 milhões de pessoas se integram, eles têm o direito ao trabalho e vão contribuir, inclusive, para a Previdência Social. Vai ser muito melhor para o Brasil. Então, eu nunca quis criar um imposto. Eu quero substituir um imposto cruel, selvagem, arma de destruição em massa de empregos, que são os encargos trabalhistas, por um outro imposto que é mais leve. E, bom, aí o deputado Elias Vaz fala da taxação das grandes fortunas e do teto duplo, não é, do teto duplo. Em relação à taxação de grandes fortunas, um dos argumentos que eu estou até usando
com essa tributação dos dividendos, que o deputado também defende, eu estou justamente dizendo isso. Você não precisa ter vergonha de ser rico, mas você tem, se o seu dinheiro veio por mérito, se o seu dinheiro veio por alguma compra de influência, favores, etc., você devia ter vergonha de ser rico. Agora, se você venceu em mercado com um bom produto, servindo a população, conseguiu ficar rico, você não deve ter vergonha de ser rico. Agora, você deve ter vergonha de não pagar imposto. Então, pagar imposto sobre dividendos, eu acho, é importante eu mencionar isso, porque o imposto sobre dividendos, na OCDE, ele varia entre 20% e 40%. Ele vai entre 20% e 40%. No Brasil, ele é zero. Só o Brasil e a Lituânia têm isenção. Lituânia e Brasil têm isenção para imposto sobre dividendo. Quem tem imposto sobre dividendo baixo, Estados Unidos, tem 22%. Quem tem imposto alto, França, é 38%. Então, nós não podemos estar errados se nós pegarmos de zero e botarmos em 20%, que é baixo, é o mais baixo que tem. Alguém vai dizer, não, mas tem a Irlanda que tem 15%, é verdade. Tem até o Chile que tem 10%, é verdade, mas o dividendo é 40%. O Chile botou 10% na empresa e 40% no dividendo. No fundo, o sistema tributário está dizendo o seguinte, invistam, criem empregos, eu tributo pouco, só 10%. Você tem uma empresa, vai investir, cria emprego, faz inovação, aumenta a produtividade e o salário do trabalhador, faça investimentos, crie riqueza. Tirou o dinheiro da empresa, agora vem para eu consumir. Opa, 40% de imposto sobre dividendo. Esse é o Chile. Então, o imposto vai entre 20% e 40%. O Chile botou 40% no dividendo, a França botou 38%, o Brasil botou 0%. Bom, eu prefiro esse primeiro passo. E está a maior reclamação. Está todo mundo contra, pau comendo. Maior reclamação. O liberal traiu os liberais. Eu sou liberal, mas eu sou democrata. E eu não vou aumentar o imposto. Nós estamos aumentando uma base nova, nós estamos criando, olha, você que era isento, começa a pagar um pouquinho. Eu falo isso com meus amigos, você tem vergonha de não pagar 20% de dividendo? Paga aí, rapaz. Não acalma a sua consciência, dando um agasalho, 3 Bolsa Família e diz que você é um bom cidadão. Paga o seu imposto. Você é o melhor cidadão se você pagar o imposto. Vai dar para comprar mais agasalho e dar mais Bolsa Família ainda. Em vez de dar 3 cestas básicas, um agasalho e achar conscientemente 20 mil brasileiros receberam 400 bilhões de dividendos e não pagaram. Então, nós estamos botando ali 20% sobre esse imposto e reduzindo para os assalariados e reduzindo para as empresas. Ah, mas houve um excesso. Quando a gente vê aqui o efeito líquido sobre a empresa foi muito pesado. Ok, sabe qual é a solução? Então, reduz mais ainda a empresa. Ia reduzir 2,5%, reduz 5%. Ainda está pesando? Reduz 10%. Ainda está pesando? Reduz 15%. Ou seja, essa é a pista que nós estamos seguindo. Nós temos certeza que nós estamos no caminho certo. Tributar os mais ricos com o dividendo e desonerar os assalariados, principalmente os mais frágeis lá embaixo. Ganha R$2.000 por mês, paga imposto de renda. O outro ganha 400 bilhões de dividendo, paga 0. Ah, mas já paguei na empresa. Não se preocupa, não. Eu alivio a empresa. Você tem que pagar, não é a empresa. Você, como empresário dentro da empresa, palma, bom, vamos trabalhar imposto mais baixo. Você, como cidadão afluente, paga um pouquinho de imposto para nós, por favor, se é cidadão brasileiro. É só isso que nós estamos fazendo. Então, a reforma tributária é muito simples. Aí tem muita reclamação, nós estamos tentando, estamos dando os passos iniciais. Eu acho que colocar imposto sobre grande fortuna, a Argentina botou, a Argentina continua afundando. O que vai acontecer em 10 minutos é o que já aconteceu na Venezuela. Os mais afluentes vão embora, estão todos em Miami. Os de classe média, educados, médico, engenheiro, etc., vão para a Colômbia, vão para o Chile. E os mais pobres atravessam a fronteira para Roraima.
4 milhões de venezuelanos já tomaram esse caminho. Nós queremos esse caminho para o Brasil? Não. Então, a virtude do Brasil é essa nossa argumentação. A centro-esquerda aumentou impostos durante 30 anos. O liberal-democrata é o cara que fala, espera aí, o Brasil parou de crescer, tem dinheiro demais em empresa estatal, está tendo desvio de recursos, tem um escândalo, tem lava-jato, tem mensalão, vamos reduzir um pouco, vamos privatizar um pouquinho, baixar um pouquinho os impostos. Aí fica no governo 4 anos, 8 anos que for, aí volta à esquerda, recalibra. Isso é uma virtude nossa. Nós temos que parar de nos tratar como inimigos. Nós temos que nos tratar como vetores cuja resultante é uma boa sociedade. Eu não tenho dúvida que quando a centro-esquerda chegou e colocou nos orçamentos públicos os mais frágeis, isso foi um grande legado. Os militares tinham colocado nos orçamentos públicos a infraestrutura. Foi um grande legado. Houve um grande legado de infraestrutura. A social-democracia chegou e deu um legado de inclusão social, botou para dentro. Só como ela não soube manobrar orçamentariamente isso, nós fomos para 2 surtos de hiperinflação. Fomos em 89 para 5.000%, voltamos em 94 para 2.000%, porque ela não soube calibrar, que é essa calibragem que nós estamos fazendo aqui desde o início. Bolsa Família, eu gostaria que fosse 500, fosse 600, fosse 1.000, mas se eu fizer isso, o negócio vai para 5.000%, estragou tudo outra vez. Então, nós temos que ir calibrando isso com cuidado, mas nós somos forças que compõem uma democracia resiliente e criou-se a centro-direita. Agora, em vez dessa demonização que virou, né, eles querem acabar com o Brasil, querem tocar fogo na floresta amazônica. A floresta amazônica está sendo queimada há 30 anos. Nós chegamos há 2 anos. Nós é que queimamos a floresta amazônica. Nós estamos nos últimos lugares do PISA há 30 anos. Nós é que botamos o Brasil nos últimos lugares do PISA. Então, eu acho que tem que ser uma tolerância, um certo respeito. Nós temos que nos tratar com respeito e tolerância. E cada um, na próxima eleição, vamos renovar, não vamos renovar os votos, vamos embora. Então, só para terminar esse ponto, porque houve uma... O senhor não acha que o governo agora, com o Centrão, está tendo a mesma coisa que ele acusava o outro? Eu quero acreditar que nós estamos aperfeiçoando a democracia. Eu quero acreditar que a Lava Jato deixou algum legado. Se ela cometeu excesso, esses excessos agora estão sendo atenuados. Agora, também não pode cometer excesso por outro lado. De repente, agora vamos cometer a violência agora contra os outros. Não. Vamos buscar o equilíbrio, vamos aperfeiçoar nossas instituições. Tem as eleições chegando aí em 1 ano, já estamos lá, estamos chegando até antes da hora. E com paciência e tolerância dos 2 lados. Então, eu acho que hoje, eu quero crer que essa aliança que está havendo do centro com o governo é uma aliança orgânica, é uma aliança de centro-direita. São os liberais na economia, por isso é que tem Correios, Eletrobras, abertura da economia, etc. Redução de impostos, porque durante 40 anos os impostos só subiram. Então, quando agora, o ministro liberal aumentando imposto, não pode aumentar. Eu prefiro abortar do que aumentar. Tem que ser arrecadatória 0, neutralidade arrecadatória. Aumentou a incidência aqui e diminuiu lá. Esse é o nosso compromisso, nós vamos tentar chegar a esse compromisso. O deputado Elias Vaz, então, falou da taxação, e falou do teto duplo, como é que pode ser um governo austero, que faz isso, que faz aquilo, que aumenta salário, etc, etc. O governo é resultante de muitas pressões, contrapressões e tudo isso. Eu realmente, de novo, sob orientação da minha turma jurídica, o que eles dizem é que nós estamos cumprindo uma orientação da AGU baseada no parecer do Supremo e do TCU. Você fala assim, a economia mandou aumentar salário. Não. A economia está cumprindo algo que aconteceu. Mas foi a economia que mandou aumentar salário? Não. Eu não mandei aumentar salário de ninguém, não mandei reduzir de ninguém. Eu não mando nem aumentar nem reduzir salário. Existe um governo, o governo, por exemplo, se reúne e decide como é que vai ser a política de salário mínimo. Foi a economia que decidiu, a economia dá os parâmetros, fala, tem isso, se der um aumento real muito grande, acontece isso, se der isso, dá aquilo. As decisões são políticas.
Aí você fala assim, mas você está transferindo responsabilidade disso para alguém? Não, a economia sempre dá a opinião dela. Internamente, todo mundo sabe. Todo mundo sabe qual é a opinião da economia sobre salários, sobre austeridade, todo mundo sabe. Agora, essas coisas não são feitas. Às vezes vocês acham que a coisa sai. É isso que eu estou dizendo para você. Você falou que todo mundo sabe, mas eu quero saber qual é a opinião, se isso é moral, ou esse aumento, qual a opinião do senhor? Nós sempre achamos que os salários do funcionalismo público deveriam ter por referência os salários do setor privado. Aí durante anos, houve aumentos muito acima. Quando chegou a pandemia, o que a gente pediu? Uma contribuição de segurar um pouquinho, porque tinham garantia de emprego, etc, etc, etc. Aí você fala assim, e salários dos militares? Eu vim aqui num depoimento no início do governo e tive até uma argumentação forte aqui com alguém que falou, pô, vocês estão dando aumento de salário para os militares, etc. Eu disse, olha, vocês fazem as leis. O Supremo regulamenta, o Legislativo legisla, não é o ministro da Economia que decide dar aumento de salário, o que é proibido, superteto, super salários, né? Tem os super salários, os salários do judiciário, nada disso está a meu alcance. Eu não alcanço o salário de ninguém. É claro que se tem um teto salarial de 39, para mim devia ser 39, para todo mundo. Se é um teto, ninguém pode ganhar mais do que o presidente da República. Todo mundo ganha mais do que o presidente da República. Então é claro que, né, como é que eu vou entender uma legislação que ninguém ganha mais do que o presidente da República e todo mundo ganha mais do que o presidente da República? Então, entendeu? São coisas que acontecem no nosso cipoal de legislação. Eu gostaria que isso fosse simplificado. Particularmente, eu acho que a dispersão de salário dentro do setor público é baixa. Eu realmente acho. Logo o salário de entrada, eu falei isso aqui também, fui mal interpretado, o salário de entrada está sendo... Essa foi a minha argumentação aqui, quando perguntaram, bom, e os militares? Está tendo aumento para os militares? Na reforma da Previdência teve um aumento para os militares. Aí o meu argumento foi justamente esse. Eu falei, pessoal, aparentemente, durante o governo civil, comprimiram tanto os salários dos militares que um general está ganhando, sei lá, na época eu acho que, quando saiu o argumento aqui, o general ganhava líquido 20 mil reais, ou 21 mil, ou 22 mil reais, e um recém-contratado do judiciário ganhava 20. Então, o menino fez um concurso público com 23 anos, passou para o judiciário e ganhava 20. Aí eu falei, olha, aparentemente, os governos civis deixaram acontecer um desnível, que é natural agora, que um presidente Bolsonaro, que é o candidato dos militares, que os militares aprovaram, votaram nele, porque, de certa forma, ele também defendeu. Como deputado, parece que ele passou aqui 28 anos defendendo a categoria. Da mesma forma que tem gente que defende operário, tem gente que defende agricultor, tem a bancada da agricultura, tem a bancada que defende operário, né? Ele era da parte da bancada que defende os militares. Então, aparentemente, havia um consenso entre eles que eles tinham recebido um pouco demais. Então, quando chegaram, como nós, inclusive, nas negociações dizíamos que não podia aumentar muito os gastos, eles fizeram uma reclassificação. A minha experiência com os militares tem sido interessante, que é o seguinte, eles são sérios, cumpridores, eles querem obedecer à regra o máximo possível, e ele chega e fala, olha, e se a gente fizer uma reestruturação de carreiras, que a gente está fazendo assim, assim, assado, de forma que o líquido não haja esse aumento, então. Tudo bem. Então, eles fizeram uma reforma administrativa deles. Eu não sei como é que vocês chamam tecnicamente, mas teve uma reforma de cargos. Uma reestruturação de cargos. Eles fizeram lá entre eles aquilo lá e acertaram entre eles. Então, nessas coisas, todo mundo sabe que é a mesma coisa que me pergunta assim, e privatizações? Conceitualmente, eu sou a favor de privatizar tudo. É a minha posição. Da mesma forma que alguém do PT, eu entendo, pode falar assim, eu sou contra todas as privatizações. Tomara que disso aqui saia uma resultante. Agora, o que eu espero é que, da mesma forma como o PT não privatizou nada, nos deixe privatizar alguma, porque nós fomos eleitos, nós temos o direito de implementar o nosso programa. O que não está certo é vocês são eleitos, ficam
4 mandatos seguidos, não privatizo nada. Aí nós somos eleitos, queremos privatizar uma, não dá. Entra na Justiça, entra no Supremo, impede. Como é que nós podemos executar um programa de acordo com a vontade popular se quando nós somos eleitos nós não conseguimos implementar? Então, eu acho que essa questão de respeito entre nós é decisiva. Eu acho que nós descredenciamos a nossa democracia, alguns atores. Eu mesmo já descredenciei quando eu, eventualmente, perdi a paciência e falei uma besteira. Então, nós descredenciamos a democracia quando nós nos agredimos, nós perdemos o respeito. Discordar, ok. Agredir, não acho bom. Então, tecnicamente, nós estamos cumprindo uma orientação da AGU, baseada num parecer do Supremo, com a interpretação do TCU. De novo, é o meu jurídico que passa isso para mim. Quando chega um negócio desse, eu falo assim, como é que é isso aí? Ah, assim, assim, assim. Qual a nossa posição? Não, é uma decisão de governo, e isso não é a nossa esfera de decisão. Tudo bem, acabou o assunto para nós. Padre João estava no virtual, quando eu usei a imagem Brasil está de pé, é muito importante, sabe, houve momentos em que, essa semana passada, eu fui pela primeira vez à minha casa, no Rio de Janeiro. Eu moro lá, eu sou de lá. Eu fiquei aqui 1 ano e 3 meses enfiado aqui, só ia eventualmente a São Paulo com o presidente rápido, quando ele me chamava para ir aqui e ali. Trabalhando de manhã, tarde, noite. Não sei que dia é segunda, que dia é sábado, que dia é domingo. Trabalhando. Não acho que estou fazendo mais do que a minha obrigação. A pandemia foi da maior violência, além dos problemas econômicos que nós tivemos uma pandemia. Que agravou tudo, piorou tudo. Então, quando a gente está fazendo isso, você tem que ter um papel, por isso que eu também entendo muito, tem uma carga muito pesada também no presidente, né, que, ele não liga para as pessoas, não liga para a saúde, tem um papel de liderança. E aí tem vários estilos de liderança. Mas o que você não pode é pegar uma população que já está desorganizada do ponto de vista da epidemia, porque a doença pegou brutalmente os brasileiros, não existia vacina, não existia nada. A primeira vacina foi dada acho que em dezembro ou em janeiro. Né? E aí tinha gente que queria comprar vacina, 5 de janeiro. Tinha gente que queria comprar vacina e importar tudo. E tinha gente que queria o contrário, vão dar mais importância para a produção nacional, que aí a gente adquire autossuficiência, vai criar. Eu, como liberal, eu quero nacional, estrangeiro, eu quero tudo, eu quero o direito de comprar lá, comprar aqui, comprar fora, comprar dentro, tudo. Ah, mas tem aqui uma cláusula que é muito leonina. Porque, se o presidente quer fazer impeachment, porque a cunhada falou que o gato subiu no telhado, você imagina se o laboratório diz que não se responsabiliza, aí o presidente dá também. E aí o que você fala? Fala o seguinte, um liberal diz o seguinte, a obrigação do governo é disponibilizar todas. Agora, cada cidadão se responsabiliza pelo que tomar, quem escolhe. Eu quero essa aqui, eu quero aquela ali, eu quero outra, eu quero essa. Cada um toma o que foi, cada um assume a responsabilidade pela eventual consequência. Aí eu tomei a vacina e mesmo assim morri de Covid. Minha família vai acionar quem? O governo fez o melhor possível, botou tudo à disposição. Agora, cada um assume a responsabilidade. Eu vacinei uma, a outra protegeu, essa não. Eu vou perseguir o governador de São Paulo, que só tinha aquela vacina, quando ele podia ter me dado a outra. Eu vou perseguir o presidente que comprou a vacina. Cada cidadão tem que assumir. Um liberal é o seguinte, você assume direitos e deveres. O seu direito é tomar vacina, o seu dever é assumir a responsabilidade. Então, essa é a minha posição, sempre foi abertamente, qualquer assunto, todo mundo sabe o que eu defendo. Agora, quando eu falo, então, que o Brasil está de pé, é claro que essas 500 mil mortes, isso devastou o psicológico da população brasileira. Agora, imagine se além dessa devastação na situação sanitária brasileira, imagina se desorganiza a economia. Imagina que greve do caminhoneiro parou o abastecimento no campo, e isso é que o presidente sempre fala também, ele diz, olha, vocês estão em casa, vocês ligam Netflix, assistem televisão, faz home office, faz reunião virtual, mas e o cara lá de baixo que vivia de vender churrasquinho de gato na porta do estádio de futebol? E o cara que vendia
garrafa de água no sinal. Como é que esse cara vai viver de noite? Como é que vai comer de noite se ele não trabalhar de dia? Tem que vacinar esse cara, botar ele para a rua rápido, mas tem que deixar o cara se virar. Então, essa preocupação com a forma como vive lá embaixo a população é que eu tinha que vir e dizer o tempo inteiro, vamos voltar em V. Eu achava que ia voltar em V. Eu tinha certeza, como economista, que o Brasil tem uma resiliência, porque é uma figura... aí eu não quero entrar na coisa mais técnica, mas tinha tanta distorção antes que, se você for removendo algumas distorções, a economia brasileira vai emergir com força. Eu tinha essa convicção. Então, quando a pandemia bateu, nós já estávamos começando a decolar. Nós afundamos, fizemos as políticas anticíclicas, na verdade, políticas de preservação de empregos, não estamos nem anticíclicas, preservação de empregos e preservação de vidas, e a economia volta. Eu tenho que dizer a verdade, e a verdade é que a economia está voltando com força. Arrecadação, consumo de eletricidade, consumo de combustível, crescimento da venda de varejo, está voltando com força. Eu tenho que dizer que a economia está de pé. Uma questão é de saúde, você dizer assim, olha, 500 mil brasileiros estão morrendo, a situação é trágica. Eu concordo que a situação é trágica na saúde, mas nós estamos vacinando em massa e a economia está de pé. Você imagina se o ministro dissesse o seguinte, olha, não, realmente agora vai parar o abastecimento agrícola, vai parar também a greve dos caminhoneiros, está certo, eles têm razão, afinal de contas subiu muito o preço do petróleo, e aí você tem uma desorganização econômica. Aí é fome, miséria e violência social, distúrbio social, e guerra civil. Então, eu acho que um papel importante da liderança é não perder a cabeça. Eu sou como qualquer um de vocês, eu fiquei sem dormir várias noites, morreu amigo meu, morreu gente da minha família. Agora, você tem que, no dia seguinte, você tem que voltar e fazer o melhor do seu trabalho. Eu acho que essa crise, e eu repito, está tirando de nós o que há de melhor, o que há de pior. Quem é destrutivo está aparecendo, quer destruir o tempo inteiro, quer subir em cadáver para se aproveitar. E quem tem boa índole está melhorando, está tentando. Eu tento fazer o melhor. Então, eu não quis, quando eu falo que o Brasil está de pé, eu não nego essa necessidade de vacinação em massa, eu não nego a tragédia social. Eu, particularmente, fiquei aqui 1 ano e pouco, estou usando máscara o tempo inteiro, eu valorizo a vacina, e eu acho que o governo está nessa também. Eu vejo o Queiroga, eu vejo o próprio presidente. O presidente é uma liderança forte, e ele tem que ficar em pé, todo mundo querendo derrubar ele desde o primeiro dia, e ele dizendo que ele está jogando dentro das 4 linhas, ele defende a democracia, e a turma bate nele de manhã, de tarde e de noite. E ele mostra essa resiliência, que é admirável, e continua dando o passo dele. E fala, olha, eu quero estar no meio do povo. E aí ele vai e abraça o povo. Aí quando ele abraça o povo, ele abraçou o povo. Uma vez saiu assim, presidente Bolsonaro nadando sem máscara. Pô, eu não sei como é que nada de máscara. Claro, ele ficar sem a máscara é compreensível que as pessoas critiquem, mas é compreensível que ele, como líder da nação, ele também diga, olha, pessoal, eu estou aqui no meio de vocês. É uma visão dele. Eu não quero entrar nisso, porque a avaliação vem nas urnas. A avaliação vem nas urnas. Se ele for um bom líder, se ele for um mau líder. A mesma coisa vem nas urnas também dos detratores, os que o atacaram. Nas urnas vai ter a resposta para todo mundo ali na frente. Eu acredito na democracia brasileira. Agora, a liderança dele, no enfrentamento da crise, foi decisiva. Quando algum ministro chega e o convence, porque tem uns especialistas em cada área. Toda vez que eu falei, presidente, eu estou com esse problema aqui, ele me apoiou. Então, teve ministro que não falou barreira sanitária, distanciamento, vacinação em massa, testagem em massa. Teve ministro que não falou nada disso e joga a culpa nele. Ué, se o ministro tivesse dito, presidente, é isso, talvez ele tivesse, então, aderido àquilo ali. Então, eu acho o seguinte, a democracia vai avaliando cada um lá na frente, cada um colhe o que plantou. E as privatizações, Padre João, eu acho que nós podíamos erradicar a miséria. Se, em vez de aparelhagem política, seja para o governo passado, seja para o governo atual, seja quem for, em vez de aparelhagem política, desvio de recursos, como teve no passado, se, em vez disso, se a gente realmente privatizasse e devolvesse a povo o que é do povo, não devolver ao povo, as estatais são do povo, são. Então, faz o seguinte, então, por exemplo, teve um mensalão no Correio. Então, em vez de fazer mensalão,
conserta o Correios, privatiza e dá o dinheiro para o povo. Vamos eliminar a miséria brasileira, transferindo riqueza para o povo brasileiro. O deputado Kim, não está mais aqui, falou de liberal, não aumentar os impostos, falou de Eletrobras. A Eletrobras é um produto também daqui, foi um aprendizado para nós, porque tanto senadores quanto deputados disseram o seguinte: olha, vocês vão privatizar, vão reduzir dívida, mas e o povo? Como é que fica, por exemplo, a revitalização do São Francisco, que é um interesse regional ali do Nordeste? Todo mundo está fazendo a transposição do São Francisco, mas e a foz, e a fonte do São Francisco? E a revitalização da nascente? Quem é que cuida disso? Ora, a privatização clássica, você vende por 100 e vai lá, pega 3 bilhões e vai fazer a revitalização do São Francisco. Isso é privatização clássica. Mas o próprio Congresso, premido pelas restrições orçamentárias, já aprendeu a trabalhar de outra forma. Ele fala o seguinte: não, tudo bem, eu deixo você privatizar, mas eu não vou ficar esperando você reduzir a dívida e cumprir um compromisso lá na frente. Eu já vou botar isso na privatização da Eletrobras. Eu aprovo se você pegar uma parte disso e mandar para a revitalização do São Francisco. Aí o outro, aí eu quero também a compra de termoelétrica, não sei aonde. E aí vem as acusações do jabutis, que enfiaram o jabutis, e a privatização acabou sendo muito pouco virtuosa. De novo, toda vez que há uma privatização, eu lembro das acusações, as privatizações, a privataria do Fernando Henrique Cardoso, as privatizações no limite da irresponsabilidade, porque o BNDES fez isso, fez aquilo. Então, é natural que haja críticas de um lado, é natural que quem está fazendo do outro lado está achando que está fazendo da melhor forma possível. Agora, no caso da Eletrobras particularmente, o que a minha equipe garante é o seguinte: olha, o jabuti realmente muito grande, nós eliminamos, todos. Ficaram jabutis virtuosos, pequenos jabutis virtuosos, por exemplo, a revitalização do São Francisco. E ficaram alguns jabutis que vão evaporar no ar. Exemplo, o compromisso de comprar até 8 milhões de gigawatts de energia a um preço 350 por megawatt-hora. Aí eu falo, bom, mas isso é a vitória dos lobbies que queriam fazer o Brasduto, que querem... Não. Esse jabuti é o seguinte, ele vai evaporar no ar, porque o preço hoje da energia hidrelétrica, do megawatt-hora, está entre 750 até 1.000, dependendo da região, usando termoelétrica. O compromisso que nós assumimos é o seguinte: se cair pela metade, se chegar aqui por R$300, ou seja, se eu reduzir ao meio o custo da termoelétrica, eu compro. Ora, isso é um jabuti do bem. Se você reduzir ao meio o custo da energia, eu compro. Então, essa acusação que está cheio de jabuti, que vai custar 300 bilhões, isso vai evaporar no ar. Ou realmente desaba o preço da energia, ou o jabuti desapareceu. Eu não gastei nada. Então, isso é o que a minha equipe diz, que nesses combates aí eles foram aprendendo também a se defender de um lado. Tudo bem, você quer isso aí, tudo bem, mas tem que ser a um custo razoável e tal. E que teria sido uma privatização virtuosa. É claro, como tudo que a gente manda, do ponto de vista técnico, e aí eu digo, os liberais desenham uma coisa, mas tem a democracia, que redesenha. Se a gente aprovar 60%, 70%, é o que parece que é o que está saindo, 65%, 70%, 70%. Tem reforma que aprova sai 75% do que a gente gostaria, tem outra que é 65%, mas tem sido muito construtivo essa interação. Só a última observação, então, em relação ao atual, que é a reforma tributária, que foram as observações do deputado que saiu, que nós somos liberais e queremos aumentar o imposto, eu já reassegurei que nós vamos reduzir os impostos. Se a gente sentir no final que houve aumento de arrecadação, uma coisa é o PIB cai, a arrecadação cai, o PIB sobe, por exemplo, a arrecadação está subindo. Essa alta da arrecadação não tem nada a ver com a reforma. O PIB subiu, a arrecadação subiu. Essa aí eu não vou devolver, essa é nossa. Agora, na reforma, tributei o dividendo, eu tenho que devolver para o assalariado, para a empresa. Aí a empresa reclama, fala assim, olha, você devolveu, você tributou 60, deu 40 para a empresa, mas deu só 40 para a empresa e deu 20 para o assalariado.
Você aumentou a tributação aqui. Eu até poderia dizer, foi uma reforma neutra, foi 0-0 no final. Ela foi neutra. Mas eu quero ser mais do que isso. Eu quero que seja neutra também dentro em relação ao capital. Quer dizer, o que eu tributei no dividendo, eu reduzi na empresa. Eu quero que o empresário não possa dizer, olha, você aumentou o tributo no final sobre o capital. Não. Nós aumentamos sobre o dividendo que foi retirado da empresa e reduzimos o equivalente dentro da empresa. Mesmo que por isso eu tenha que tirar subsídio de quem não está pagando hoje. Então, ontem nós estamos reunidos de manhã, tarde e noite aí com o nosso... é o secretário da Receita de um lado, é o relator, Celso Sabino, do outro lado, a minha equipe conversando de vez em quando, eu converso, troco uma ideia com o Lira, aqui e ali, estamos escutando todo mundo. O que tiver mal feito, nós não temos compromisso com o erro. Se tiver um erro de dosagem, uma coisa que possa desorganizar algum setor, nós vamos remover. O que tiver mal feito, nós vamos tirar. O que tiver bem feito, dentro dessa neutralidade arrecadatória, nós vamos manter. Obrigado, presidente. Fazer um apelo. Deputado Léo de Brito. Presidente, eu peço até desculpas por estar falando novamente, não gostaria. Primeiro dizer ao ministro que nós estamos aqui de maneira muito respeitosa, ninguém